Olá, seja bem-vindo! No programa de hoje você vai conhecer de perto uma profissão de sorte e talento. Fique com a gente, o Qual é a Sua Profissão já está no ar. Uma profissão dos sonhos de toda criança, mas que não é tão fácil quanto parece. Hoje, o Qual é a Sua Profissão entra de carrinho no mundo dos jogadores de futebol. Acompanhe comigo na reportagem de Luciana Proença. Olá, gente. Já deu para perceber qual a profissão que a gente vai mostrar hoje, né? Pois é, jogador de futebol. E o entrevistado de hoje é o Leandro Guerreiro. Montijo mandou para a boca do gol, Leandro Guerreiro de cabeça, é gol. Graças a Deus, hoje eu estou num clube grande, como é o Cruzeiro, realizando os meus sonhos que quando eu era criança eu pensava e almejava. Então acho que desde pequenininho o moleque tem aquele sonho e graças a Deus hoje estou realizando. Não tem ninguém, não tem nenhum amigo meu que começou junto comigo e está nessa profissão hoje, né? Então a gente vê que eu sou um cara de sorte, eu sou um cara que Deus me abençoou muito e espero continuar muito tempo ainda no futebol. E eu, graças a Deus, eu sempre tive uma família bem estruturada. Sempre meu pai me apoiou, sempre meu pai me ajudou. Eu não tive aquelas inúmeras dificuldades que às vezes a maioria dos jogadores passam, que às vezes até passa fome e com muita dificuldade. Isso eu não tive. Graças a Deus eu não tive, porque meu pai tem uma profissão muito boa, que é veterinário, e minha mãe é professora. Então, claro que eu não tive nenhuma regalia, mas também não tive aquelas dificuldades que a maioria dos jogadores passa. Mas sempre passei dificuldade dentro de campo, isso é normal. Morava em concentração, morava embaixo de arquibancadas, né, que é muito frio, até às vezes tem animais, né, como baratas, mosquitos, isso aí sempre tem, mas isso faz parte para a gente crescer, para a gente dar valor quando a gente chega no profissional. Todo mundo acha que, né, a nossa profissão é moleza, que ganha muito dinheiro, que é mil maravilhas, mas tem muita coisa que a gente perde, principalmente o nosso convívio com a nossa família. A rotina é puxada. Tem dias que a gente treina 2 turnos, né, de manhã e à tarde, praticamente são 2 horas de manhã, 2 horas à tarde. Isso a gente sabe que um trabalhador normal vai achar que até que é pouco, né, porque eu falando em 2 horas cada treino, mas é muito dificultoso porque você está mexendo com o seu físico, e quando mexe com o seu físico isso gera bastante desgaste, né? Então a gente tem que se cuidar muito, se alimentar muito bem, dormir muito bem, que senão você não aguenta os treinamentos. Viu, gente? Não é moleza não. Para quem achou que era fácil ser jogador, não é assim não. Bem, gente, agora a gente já está na casa do Leandro Guerreiro e ele vai contar um pouco mais dessa profissão pra gente. Leandro, o que essa profissão exige? Você já me contou como é que você começou, por quê, mas o que ela exige de você? Exige muita determinação. A gente sabe que amigos hoje que não chegaram, né, onde eu estou hoje. Então eu agradeço muito a Deus por estar aqui hoje. E o que você acha que você pode dizer para uma pessoa que tem esse sonho de ser jogador de futebol, mas está aí na luta, treinando? O que ele tem que ter para conseguir? Acho que é força de vontade, né? A gente sabe que essa força vem do interior de cada pessoa. Então acho que você não pode desistir nunca, tem que continuar sempre. A gente sabe que é uma profissão muito difícil, mas a persistência acima de tudo tem que acontecer. Mas a gente sabe que hoje em dia às vezes chegam meninos aí com 19, 20 anos ou até 21 anos tentando ainda ser jogador de futebol. E a gente fica até às vezes sem jeito de falar que às vezes é melhor desistir porque com essa idade às vezes fica complicado. Então, acho que quanto mais cedo começar nessa profissão, acho que é melhor, mais chances vão surgir. Você, além de ser jogador, você tem que prestar contas com a mídia, tem a coletiva de imprensa. Como é que vocês são preparados para responder, como é que é? Eu, particularmente, sendo o mais sincero possível, eu odeio. Eu não gosto, né? Eu sou bastante tímido, bastante acanhado. Quando o assessor de imprensa vem me comunicar que é a minha vez de dar entrevista, eu até às vezes penso em me esconder.
porque eu não gosto, eu me sinto muito retraído, mas eu tenho que vencer essa timidez, porque faz parte da minha profissão. Acho que é difícil um clube, hoje em dia, ver um clube que prepara o jogador para dar entrevista. Acho que não. Coloca lá no meio dos leões e deixa você responder o que vem na sua cabeça. Então, acho que é até uma falha de um clube. Acho que se tiver hoje um clube mais preparado para isso, acho que sempre é bom preparar um menino, um garoto para dar entrevista, porque às vezes tem jogadores que se perdem nessa situação e acabam até entregando um esquema tático, entregando alguma coisa que acontece dentro do grupo, que isso não é bom a imprensa saber. Como é que é o tempo de vida assim, de um jogador profissional? Eu comecei profissionalmente com 18 anos, hoje, e espero alongar o máximo possível. Hoje não tenho nem na minha cabeça o pensamento de parar. O meu pensamento é de continuar o máximo até o meu corpo deixar. Eu sei que a gente depende muito do físico, que a gente depende muito da cabeça também. E hoje, eu, com 33 anos, me considero um jovem para o futebol. Mas o meu pensamento é ficar muito tempo ainda no futebol. Mas eu, sinceramente, não consigo visualizar hoje o que eu vou fazer depois do futebol. Então eu procuro viver o dia a dia, procuro treinar ao máximo, me dedicar ao máximo. Então o meu pensamento hoje é curtir a vida, curtir com a minha família, viajar bastante, que a gente não fez até agora, curtir minha casa, que a gente sabe que tem muito tempo, a gente fica muito tempo longe. Nossas folgas aí praticamente é só na segunda-feira, e na segunda-feira todo mundo trabalha, minha filha estuda. Então eu procuro, depois de parar, eu acho que é aproveitar bastante a família. E não saia daí, daqui a pouco você vai saber um pouco mais sobre a vida desse jogador. O programa de hoje mostra como é a vida do volante do Cruzeiro. Vamos acompanhar como a família do jogador lida com essa profissão. E você, Patrícia, porque você é formada em decoração, como é que você faz para exercer sua profissão nessas mudanças? Vocês já moraram no Sul, já foram para a Itália, agora foram para o Rio e agora em Belo Horizonte, né? Como é que você faz para trabalhar? Tem um lado bom disso, né? Porque cada lugar que a gente vai passando é uma cultura diferente, é um povo diferente. Então eu procuro tirar o melhor de tudo isso para mim, para que eu possa exercer mais tarde. E você lida bem com esse tempo, às vezes, que ele tem até de concentração? Como é que a esposa fica em relação a isso? Porque aí é o final de semana inteiro. Bom, eu já estou há 18 anos nessa vida, já estou acostumada, mas não é fácil não. O final de semana você vê todo mundo em família, você vê visitando pais, né, avós. E a Manuela cobra muito isso da gente, né? Ela tem muita saudade da família que está no Sul. E aqui ela procura amiguinhos, os amiguinhos viajaram, a gente não pode viajar porque o pai tá trabalhando. Mas eu procuro trabalhar muito bem isso nela, explicar que futuramente a gente vai ter esse tempo, né? Que é um tempo que a gente precisa passar. Além de privar, né, finais de semana, igual a Patrícia contou pra gente, o que mais um jogador precisa privar da vida normal, entre aspas, né? Da vida normal, o que todo mundo faz aí fora, acho que a gente tem que deixar bastante de lado a família pelas concentrações que a gente tem. A gente fica muito tempo fora de casa, às vezes a gente fica mais tempo concentrado do que próprio na sua casa. Tem semanas que a gente fica um dia dentro da nossa casa e quando tem criança pequena, às vezes a criança pequena nem conhece o pai, que tanto tempo que fica fora de casa, né? Parece que quando a gente chega em casa, parece que é um estranho dentro da nossa própria casa. Mas é normal, acho que isso tudo vale a pena, né? Depois que você passa tudo isso, você vê que vale a pena. O importante é que você ter uma esposa também virtuosa dentro de casa, que sabe fazer a função. Às vezes ela tem que fazer a função de mãe e de pai também, né? Muitas vezes, porque é ela que educa os filhos, é ela que leva para a escola, é ela que faz as compras de casa, é ela que paga as contas. Então, se você tem uma mulher assim dentro de casa, acho que tudo fica bem mais... A gente já falou das dificuldades, mas e o lado bom de ser jogador de futebol?
O lado bom, principalmente, é fazer o que eu sempre sonhei. Eu acho que eu estou fazendo o que eu gosto, o que desde quando me entendo como criança, como menino, eu sempre sonhei em ser jogador de futebol. Todo mundo perguntava, o que você vai ser? Jogador de futebol. Então, o lado bom é isso, estar fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu sempre sonhei. E o outro lado a gente sabe que o lado bom também é você aparecer na mídia, isso que todo mundo gosta. Às vezes você vai em algum lugar, você ganha alguma regalia aqui, regalia ali, isso é normal. Bacana. Você é jogador de futebol, isso a gente sabe que às vezes você ganha isso. Então acho que é isso. O reconhecimento da mídia também, acho que isso é muito importante, porque o jogador de futebol trabalha para isso, para ser reconhecido como um bom jogador e como uma pessoa boa também. Então, hoje em dia é isso. Esse reconhecimento que você recebe, acho que é de extrema importância e cada vez mais dá mais confiança para o jogador continuar nessa profissão. Então, gente, a gente já viu aqui o movimento. Foi a Manuela que acabou de jogar tênis e chegou aqui. Vem cá, Manu, a filha do casal, primogênita, né, Manu? Daqui a pouco tá vindo Joaninha aí. Você quer contar um pouquinho como é que é ser filha de um jogador de futebol? Se é difícil? Tipo, quando a gente vai no shopping, às vezes ficam pedindo pra dar um autógrafo pra ele toda hora. Aí, tipo, dá um ciúme, né? Porque a gente não consegue ficar sozinho. Tem que dividir o papai. E para finalizar, gente, Leandro, primeiro você dá um recado para os meninos que aí sonham em começar essa carreira, que já estão treinando, tem menino que já tá em base, né? Com 12, 13, 14 anos. Os meninos aí que estão buscando essa profissão, que é bastante dura, complicada, mas vale a pena. Acho que vocês têm que ter força de vontade, tem que ter dedicação, tem que se privar de muitas coisas, mas é determinação, é garra, é vontade e sempre lutar pelo seu sonho. Nunca desistir jamais e lutar até o final. E você, Patrícia, como esposa e mãe? Acho que assim, em primeiro lugar é a consciência de que o nosso papel na carreira deles é fundamental. Eu acho que assim, a gente consegue fazer aquela base para que eles subam, né? Para que eles se dediquem ao futebol mesmo, sem aquela preocupação de casa, de filho. Então, acho que o nosso papel é realmente muito importante para a carreira deles. E você, Manu, para as filhas aí, de pais, jogadores, o que é que você fala? Dá o seu recadinho também? Pode falar. É fácil ser filha de jogador? Fácil porque, tipo, a gente é filha mesmo, não tem diferença nenhuma. Só que, às vezes, a gente não tem privacidade. É isso aí. Falou direitinho, gente. Até o próximo Qual é a Sua Profissão? Foi um prazer, viu, gente? Vocês receberem a gente aqui. Até a próxima. Nosso programa chegou ao fim. Até o próximo encontro. Tchau!